Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos sempre novidades de sociologia, política, cinema e literatura, atualidades e muito mais. Se inscreva e também não deixe de comentar, de dar aí a sua opinião e de divulgar os nossos vídeos nas suas redes sociais para os seus amigos e suas amigas. Vou falar sobre cinema e literatura, mais precisamente um filme sul-coreano que trata de abuso sexual em crianças numa escola de surdos. Esse filme ele é baseado em história real e tem alguns escritos, um livro também escrito sobre ele. É dirigido por Hwang Dong-woo, acho que é assim que pronuncia o nome dele. De quem conta a história? Qual é a história desse filme? Um professor, depois de ter perdido a sua esposa que cometeu suicídio, ele tenta recomeçar a vida dele numa escola de surdos, no interior da Coreia do Sul. E o que é que acontece quando ele chega na escola? Ele chega muito animado para trabalhar na escola, com esperança de dias melhores, e nos primeiros dias ele já se dá conta de uma coisa muito estranha, um ar estranho, uma coisa estranha no ar, e aí já vai presenciando um professor batendo numa criança, depois escuta vozes de crianças, sons de crianças gritando. Então logo ele descobre que acontecem ali abusos sexuais com os meninos. O acusado, o diretor da escola, um professor da escola, aí ele vai tentar solucionar, dar uma solução a essa história, resolver essa questão que é uma história muito dramática que trata de silêncio, do silêncio da sociedade, no que diz respeito a um tema tão dramático, tão triste, que é o abuso sexual de crianças e, no caso aí mais complicado ainda, crianças surdas. Então ele se depara com essa situação. E aí, quando ele se depara com essa situação, ele vai tentar resolver. Tem uma colega que ele conhece que é do Centro de Direitos Humanos, e aí ele conta a história, pega depoimento das crianças e coloca na justiça aí para que a sociedade tome conhecimento e para que os responsáveis sejam punidos. Mas a coisa vai ficando muito difícil porque se percebe que a sociedade como um todo não quer saber muito dessa história, existe um silêncio, existe um medo, um terror por trás disso, existe a pressão, existe a questão do dinheiro aí, do poder do dinheiro. Então, essa é a história do filme. Uma coisa curiosa é que o ator do filme, Gong Yoo, ele conheceu essa história quando ele foi um soldado, e aí ele tomou conhecimento de alguns livros que contam fatos reais, que tratam de fatos reais, e aí inclusive de fotos de crianças de uma escola de surdos, crianças que são abusadas sexualmente. Então, o posicionamento desse ator é para tornar essa história conhecida, até mesmo porque as pessoas responsáveis pelos abusos não foram punidas. Daí o nome, inclusive, em silêncio. Então, os responsáveis pelos abusos não foram punidos. Isso é uma coisa que acontece não só na sociedade coreana, mas no mundo como um todo. No Brasil não é muito difícil, há indícios, há relatos, aí, estatísticas de que, por exemplo, temos uma média de 50 crianças que são abusadas por dia no Brasil. Esse é um dado mais recente, mais ou menos de 2017 e de 2018. O fato é que os responsáveis não são punidos. Então, quais os principais fatores que envolvem esse tema? Vamos tentar entender os principais fatores que envolvem esse tema de abuso sexual. Uma cultura machista, cultura do macho, uma cultura hedonista,
E aí vem também o medo das pessoas que presenciam, que se dão conta dessa história, não querer se envolver. Então há uma cultura machista que prevalece nas sociedades, como é o caso da sociedade brasileira, nesse caso aí da sociedade coreana. Temos também uma cultura patrimonialista. O que significa isso? É o benefício a partir, inclusive, de uma cultura tradicional, coronelista, de favores, e aí os conservadores que se dão bem com essa história. Essa cultura patrimonialista, ela é destacada, inclusive, pelo sociólogo Maxim Weber, que mostra como o patrimonialismo ele é perigoso, ele é complexo, ele prejudica a sociedade. Quando o Max Weber vai falar de burocracia, ele também fala das sociedades tradicionais, também baseadas no patrimonialismo, que muitas vezes prejudicam a sociedade. Mas, voltando ao filme, nós temos o machismo, o patrimonialismo que se estende à sociedade. E aí uma sociedade com uma maioria pobre, uma desigualdade social muito grande, a necessidade de emprego para dar conta de cuidar da família, as pessoas pobres, mesmo sabendo dessa história, não querem se envolver, né? Muitas vezes até pessoas da família. Então isso é o que beneficia, para que o que favorece aos abusadores continuarem abusando. Temos a questão da religiosidade, que tem um conservadorismo, nada contra a religiosidade. A questão é quando a religiosidade ela é usada para esconder crimes dessa natureza, de modo que os responsáveis muitas vezes também pertencem à igreja. Às vezes acontece de serem líderes religiosos, como é o caso do que relata no filme, né? O líder é um pastor de uma igreja muito respeitado pela igreja. Então, quando se tem a denúncia do abuso sexual, as pessoas que denunciam é que são perseguidas, porque a igreja ela não entende isso, as pessoas da igreja não entendem isso, acham que é uma perseguição, na verdade, à igreja. E aí vamos ter também por trás dessa questão aí da religiosidade, aí vamos ter uma teia de relações que se sucedem, que favorece um ambiente de silenciamento a coisas absurdas como essa de abuso infantil. Então, por exemplo, vamos ter a polícia que é conivente, os governos que são coniventes, o poder judiciário, muitas vezes os três poderes estão envolvidos, que se tornam coniventes. E aí tem a questão do desemprego. Então as pessoas que trabalham na escola por medo de perder o emprego não querem falar nada, de modo que isso vai favorecendo uma situação de abuso que acontece, inclusive, há anos na escola. Então, a cultura machista, patrimonialista, abuso de poder, o abuso de poder, porque as pessoas que têm dinheiro, elas se sentem à vontade, porque sabem que tem várias coisas aí, uma teia de fatores aí que beneficiam para que elas não sejam punidas. E aí temos a religiosidade como forma de cobrir os abusos, as péssimas condições financeiras que levam as famílias muitas vezes a aceitar, mesmo sabendo da situação, as péssimas condições financeiras. E aí vamos ter a corrupção, policiais, judiciários, governos, a ameaça, muitas vezes até as crianças ou as pessoas que se dão conta da situação, sabem da situação, são ameaçadas, é o que demonstra também no filme. Troca de favores, que é para que, se acontecer alguma coisa aí, não digam nada. Então, a dificuldade também que nós temos nessa história, daqueles que querem denunciar, que se colocam à disposição para denunciar a situação, é o caso dos organismos de direitos humanos, as lideranças de direitos humanos que são perseguidas, como em vários casos, em vários países, como acontece também aqui no Brasil, nesse caso aí, na Coreia do Sul. Então, um dinheiro que compra praticamente quase tudo, compra juízes, promotores, compra muitas vezes vítimas, famílias das vítimas, e aí o filme vai demonstrar
essa relação. Então, a triste situação dos meninos e meninas que são abusadas diante dessa situação. Como é que fica a situação dos meninos e das meninas que são abusados? Repare bem, a gente está falando de um tema dramático, abuso sexual de menores, de crianças surdas, no caso aí do filme. Como é que fica? Imagine como fica a situação dos meninos do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, né, do ponto de vista emocional. Nós temos uma situação, crianças, no filme vai demonstrar, crianças, muitas delas são órfãos, famílias muito pobres, aí tem a questão do preconceito que está presente, que muitas vezes as famílias não querem se envolver com as crianças surdas, mesmo sendo da família, elas querem uma distância. Então, o preconceito que impede que abusos dessa natureza sejam denunciados, e aí o sofrimento das crianças aumenta cada vez mais, de modo que você tem uma situação de silenciamento. Nós, do ponto de vista sociológico, nós podemos pensar o seguinte: quais os fatores que levam a uma situação dramática de abuso sexual de menores, como acontece no mundo inteiro, como aconteceu nesse caso aí, que demonstra no filme, fatores que já coloquei. Você tem os fatores culturais, você tem a cultura do silenciamento, a busca pelo poder, a busca pelo dinheiro, uma sociedade hedonista, uma sociedade que você tem a questão da sexualidade à flor da pele, os meios de comunicação que usam isso de maneira muito forte e violenta, as músicas, muitas músicas, novelas, os programas de TV, os programas que passam de forma geral. Você vai ter uma cultura hedonista e, ao mesmo tempo, uma sociedade conservadora que, diante de uma situação de abuso como esse, não se vê responsável pela situação. Na verdade, o poder do dinheiro que manda muito mais forte. Então, eu recomendo que assistam esse filme para pensar por que isso acontece, porque abusos dessa natureza acontecem de maneira tão forte ainda, tão presente na nossa sociedade. Como já falei, você tem uma média de 50 crianças, no mínimo, por dia no Brasil, no caso do Brasil, crianças essas que são abusadas sexualmente. Muitas vezes os abusos partem mais das famílias, familiares, muitas vezes pais, padrastos, irmãos, tios. Então os abusos muitas vezes acontecem aí. No caso dessa escola na Coreia do Sul, tivemos o caso de um abuso que partia do diretor da escola, de professores da escola, e você tem todo um aparato aí, uma sociedade conservadora, conforme já demonstrei, que silencia os que mais sofrem, as crianças que mais sofrem. Então isso é para denunciar. Qualquer abuso infantil deve ser denunciado, sim, e é preciso enfrentar essa cultura tão absurda. Essa questão não se pode silenciar diante de abusos de forma geral, como abusos dessa natureza. É isso aí. Se você gostou do vídeo, não esqueça de recomendar para os colegas, de se inscrever e de compartilhar os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas.